Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje, naquele formato diferente, né? Com os tempos definidos para as respostas e comentários. Agora, o tema que nós vamos discutir é que não é diferente. Nós vamos falar hoje sobre a Bíblia. A palavra de Deus traz um monte de profecias e exortações para o povo de Israel e também para a igreja, né? Obviamente no Novo Testamento. No entanto, existem grupos de intérpretes da Bíblia, grupos cristãos que levam a palavra de Deus a sério, que entendem que a igreja é o povo de Deus hoje. Ela é herdeira da fé de Abraão e das promessas dadas ao povo descendente de Abraão. A frase que resume essa ideia é que a igreja é o Israel de Deus, né, no tempo presente. Israel teria perdido, né, o seu papel de povo de Deus ao rejeitar o Messias. E aqueles que aceitaram a Cristo, então, assumiram essa função e esse papel. A pergunta que se coloca é a seguinte: se a igreja é o Israel de Deus, herdeira das promessas de Deus dadas ao povo de Israel, isso vale também para as exortações e para as ameaças que a Bíblia faz ao povo de Israel? Os livros proféticos são recheados de descrições horrorosas, medonhas mesmo, a respeito do que iria acontecer com o povo de Israel por conta da sua desobediência e por terem quebrado ou desprezado a aliança, o pacto de Deus feito lá no Sinai. E aí, qual seria a sua resposta se te perguntassem isso? Ouça os dois lados e tire as suas conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, com a alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só, hoje naquele formato que você aprecia, né? Porque você vai ter os mesmos tempos para ouvir um lado e outro, polarizar e tirar sua conclusão ao final. Essa conclusão pode reforçar o que você já pensa ou modificar o seu pensamento. Tanto faz. Bom, vamos analisar aqui. Para conhecer os nossos contendores de hoje, nós temos conosco o pastor Marcos Greconato, da Igreja Batista Redenção, professor de teologia, escritor e muitas outras coisas também. Pastor Marcos, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, muito obrigado por mais um convite, sempre é uma honra estar aqui no Vejam Só, participando com vocês. E estamos aqui mais uma vez para tentar contribuir com a reflexão teológica do nosso povo evangélico brasileiro. Muito bom vê-lo, já lhe disse isso outra vez, totalmente recuperado com a sua saúde. Obrigado, já faz um ano já que eu adoeci, foi bem difícil, mas Deus preservou minha saúde e estou de volta aí. Amém. Amém. Obrigado. O pastor Marcos Greconato é pastor da Igreja Batista Redenção, é o pastor titular da sede. Onde fica a igreja, pastor? Ela fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, fica na Parada Inglesa, quase no Tucuruvi. E é uma igreja pequena, somos 129 membros, uma igreja antiga, temos 75 anos de existência. E é uma igreja que recebe muitos telespectadores do Vejam Só. Todo domingo aparecem famílias lá, jovens, fãs aqui do seu programa, que vão lá dar um abraço na gente lá. É pertinho do metrô, né? Muito pertinho do metrô Parada Inglesa e pertinho do metrô Tucuruvi também. Então as pessoas vão lá e vão lá dar um abraço na gente e falar do Vejam Só e tudo mais. É muito legal e está com as portas abertas aí para receber todos os fãs do programa. Amém, muito obrigado. Obrigado. Pertinho do metrô também fica a igreja do Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Paz e graça, Bispo. Paz e graça, Heber. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, debatendo com o colega, irmão em Cristo, pastor Marcos, muito querido também. E a nossa igreja, a Igreja Metodista Livre, da qual eu sou bispo e tem ali onde eu sou pastor, a igreja de Mirandópolis, ela está completando 70 anos agora em setembro. Que bênção. E cada domingo
a partir das 18 horas, vai ter um culto especial e todos são muito bem-vindos. O endereço lá? Fica na Rua das Rosas, número 445. Rua das Rosas, olha aqui, nome bonito. Pertinho da estação Praça da Árvore do metrô. Muito perto da estação Praça da Árvore, né? E o bispo José Hildo Melo preside a Igreja Nacional Metodista Livre, mas tem também um blog especializado em escatologia, aliás, um blog muito interessante. Qual é o endereço lá, bispo? É escatologiacristã.blogspot.com. Deus abençoe, irmão. Obrigado. Vamos lá. Vamos assistir a matéria que apresenta o tema. Vejam só. Hoje, no debate do programa Vejam Só, iremos tratar de mais uma questão que vem proporcionando dentro das igrejas e principalmente entre os teólogos um grande e, até o momento, debate sem fim. Já adivinhou o tema? A pergunta a ser respondida é a seguinte: a igreja substituiu Israel? E se ela é o Israel de hoje, as ameaças e promessas da Bíblia também são para a igreja? O debate sobre o assunto é antigo e longo. Vamos tentar agora explicar as duas posições sobre o tema. Vamos lá! Iniciaremos com o grupo que defende que Israel e igreja são dois povos peculiares. Os dois existem distintamente, como povos escolhidos de Deus. Para esse grupo, o Antigo Testamento trata das promessas para Israel e o Novo Testamento das promessas para a igreja. Segundo o entendimento desses estudiosos, existe uma confusão entre as promessas peculiares a Israel, querendo transferi-las para a igreja. Mas isso, na verdade, seria um erro, pois a igreja é uma criação nova, que passou a existir a partir do dia de Pentecostes e ficará na terra até o dia do arrebatamento. A igreja hoje não pode entender que Deus simplesmente abandonou Israel. Para esse grupo, a igreja não substitui, mas é a sucessora de Israel. Entre o dia de Pentecostes e o arrebatamento, a igreja torna-se o Israel de Deus. Porém, depois, todas as promessas serão cumpridas para a nação Israel. E aí acontecerá a volta de Cristo. Para o outro grupo, a igreja substitui sim a nação de Israel. Essa, inclusive, é a posição da maioria dos teólogos reformados. De acordo com esse grupo, todas as promessas que antes se aplicavam a Israel, agora aplicam-se à igreja. A ideia é muito simples. Pela fé, todas as promessas foram passadas para a igreja e foi dado então o privilégio de sermos chamados filhos de Abraão. Esse povo, que antes estava longe, foi aproximado e fomos feitos então cidadãos dos céus. Esses são os chamados eleitos de Deus. Assim, dessa forma, fica fácil entender. Os eleitos serão salvos, inclusive aqueles que são da nação de Israel. E agora, depois de cuidar da igreja, Deus irá voltar os seus olhos para a nação de Israel? Ou tudo isso já tem sido feito ao mesmo tempo, e a igreja e Israel são a mesma coisa? Ou ainda pode existir uma diferença entre Israel nação e Israel espiritual? Olha, são muitas as perguntas e possibilidades levantadas sobre esse tema. Nesse momento, somente com a ajuda dos nossos convidados, poderemos esclarecer todas as nossas dúvidas. Por isso, Éder, eu vou passar a bola para você aí no estúdio. Um ótimo programa e até a próxima. Muito bem, vamos lá. Hoje é dia dos nossos contendores perguntarem um para o outro, né? Mas a gente precisa saber o que é que eles vão defender. Então vamos começar com o bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, a quem mais uma vez damos as boas-vindas, e saber do bispo qual vai ser a posição que ele vai defender ao longo do debate. Eu vou defender a posição de que Israel... Há uma diferença entre Israel nação e uma diferença entre Israel espiritual. Isso já nos dias do Antigo Testamento fica claro, né? Nem todo filho de Abraão
é descendente automático da promessa. Para ser filho da promessa, precisa ter a fé que Abraão teve. E no Antigo Testamento tínhamos ali o remanescente de Israel. A gente sabe que o povo liberto do cativeiro egípcio acabou, na sua grande maioria, perecendo, morrendo no deserto por causa da incredulidade, da murmuração, da rebelião contra Deus, e apenas Josué e Caleb acabam entrando na terra prometida. Nos dias de Elias, é dito para Elias que há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, quando a nação quase como um todo realmente prestou culto a Baal, se desviou. Então, tem esse Israel espiritual de Deus que vamos encontrar nos dias do Novo Testamento. Porque Cristo veio para os que eram seus, o povo judeu, em primeira mão, mas os seus, na sua grande maioria, não receberam. Mas houve uma minoria, esse Israel de Deus, esse Israel espiritual, que acolheu e que abraçou o Messias, a fé no Messias. Devemos lembrar que a igreja é primariamente formada por judeus que aceitam Cristo como Messias. Então esse é o Israel de Deus. A igreja, ela não substitui o Israel de Deus, ela é o Israel de Deus. Ela é esse remanescente de Israel, composto por crentes judeus em primeira mão, que abraçaram o Messias, que creram, e são enxertados os gentios, como Deus já profetizava a Abraão, que ele seria pai de inúmeras nações, e que Deus, em Abraão, abençoaria todas as famílias da terra. Portanto, isso faz parte, esse Israel de Deus, que é a igreja, faz parte do plano eterno de Deus, porque esse é o mistério que foi revelado na pessoa de Cristo nos dias do Novo Testamento, na boca dos apóstolos, essa igreja, da qual gentios e judeus fazem parte, gentios e judeus convertidos. A parede de separação que havia entre judeus e gentios, ou quando os gentios eram tidos como estrangeiros, como alheios à comunidade da fé, essa parede caiu por terra. De ambos os povos, Deus fez um. Portanto, a igreja é esse remanescente de Israel, é esse Israel de Deus, herdeira das promessas, feitas a Abraão. Então, a palavra de Deus do Antigo Testamento é palavra de Deus para a igreja, devidamente interpretada, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a advertência. Então, vamos defender essa tese que encontramos na Bíblia, né? Lemos as Escrituras do Antigo Testamento como algo que nos diz respeito, devidamente interpretadas, porque somos o Israel de Deus, os legítimos descendentes de Abraão pela fé, porque os verdadeiros filhos de Abraão são os que têm a fé que Abraão demonstrou em Deus. Muito obrigado, bispo. Vamos ver agora a posição que o pastor Marcos Granconato vai defender. A crença de que a igreja é o Israel de Deus é bastante antiga. Ela já existe nos pais da igreja. E essa crença, ela é uma crença equivocada. Ela já existe já no século II, nos pais apostólicos, e ela é a causa dos diversos desvios que a igreja antiga, os pais pré-nicenos, os pais pós-nicenos, cometeram. Existe na literatura dos pais apostólicos um forte antissemitismo. Isso é possível de se perceber, por exemplo, em textos como o Diálogo com Trífon. Mesmo no martírio de Policarpo, nós percebemos uma certa hostilização dos judeus, e isso tudo redunda, isso tudo desemboca na ideia, contribui para a ideia de que, ou até procede muitas vezes da ideia, em outras, um pouquinho mais para frente, procede da ideia de que a igreja substituiu Israel, que Israel foi rejeitado por Deus. Eu sei que o bispo Hildo não defende exatamente isso, né? Eu estou descrevendo essa posição nos seus desdobramentos mais comuns, nas suas apresentações, nos seus detalhes mais comuns.
essa crença acaba contribuindo para isso, fazendo com que a igreja, ao longo dos séculos, até hostilizasse Israel e desenvolvesse algumas doutrinas. Por exemplo, nos pais apostólicos é muito comum perceber um chocante abandono da doutrina da justificação pela fé, em troca de uma justificação com base na lei moral de Deus, conforme exposta no Antigo Testamento. E aí então surge a salvação pelas obras, poucas décadas depois do apóstolo Paulo ter morrido. E isso tudo decorrente do quê? Decorrente dessa visão de que nós somos o Israel de Deus, e como Israel de Deus nós temos que cumprir as leis, e aí a ênfase vem sobre uma salvação moral. Também surgem ideias referentes à construção de grandes templos. Se nós somos o Israel de Deus, nós temos que ter grandes templos. A ideia de sacrifícios sangrentos atribuídos à Eucaristia. A Eucaristia é um sacrifício sangrento. Somos o Israel de Deus e temos então que realizar um sacrifício sangrento também. A figura do bispo como um sacerdote, nos termos levíticos, que realiza esses sacrifícios e que tem certas prerrogativas sacerdotais. Tudo isso está acoplado à ideia de que a igreja é o Israel de Deus. Isso tudo tem aí a sua jornada ao longo da história, chegando até os nossos dias. Nos nossos dias nós temos igrejas, por exemplo, que têm levitas. O que é isso? Essa é uma noção, claro, eu sei que nem todo teólogo que acolhe a ideia de que a igreja é Israel chega a esse ponto. Mas é um desdobramento um tanto natural. Nós encontramos grupos musicais aí que dizem, não, nós somos levitas, nós somos o Israel de Deus, e sendo Israel de Deus, nós temos os nossos levitas. E isso não significa nada, não existe crente nenhum que é levita, isso é uma grande tolice, uma grande estupidez. Isso aí tem que ser abandonado, quem pensa que é levita tem que abandonar essa ideia boba e abrir mão dessas coisas todas que decorrem da israelização da igreja. Então, o texto que eu acho interessante apontar aqui, se eu ainda tenho um minutinho para fazer isso, é exatamente o texto que o bispo Hildo mencionou, é o texto de Efésios 2:13 em diante. O texto falando sobre essa junção, essa união de judeus e gentios na igreja. O texto diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós, gentios, está escrevendo aos Efésios, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos, judeus e gentios, fez um. Surgiu um novo povo. Não é um Israel agora. Não é que a igreja se torna Israel. Surge agora um novo povo. E fala, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois, judeus e gentios, criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Esse novo corpo é a igreja. Então a igreja, ela não vira Israel. É o contrário que acontece. É o israelita que, convertido, vira igreja. É exatamente o oposto. Não há como o gentio se converter e virar Israel. O que acontece é o judeu que se converte e vira igreja. Então, é isso que eu quero apontar aqui. O bispo Hildo, como sempre, com a mente embebida em textos da palavra de Deus, o que eu aprecio muito, mencionou alguns textos que eu gostaria também de comentar ao longo do nosso debate aqui. Mas essa vai ser a minha defesa. Muito bom. No próximo bloco você vai vê-los aqui se degladiando a respeito disso. Bispo José Hildo Melo, sua primeira pergunta ao pastor Marcos Granconato a respeito do tema de hoje. Na primeira fala do pastor Marcos, ele afirmou que, baseado em Efésios capítulo 2, os dois povos que haviam, gentios e judeus,
desses ambos, desses povos, Deus fez um novo, dando a entender que a igreja seria uma coisa totalmente nova e não necessariamente a continuidade de Israel. Mas se Deus fez novo a partir desses dois povos, então, como entender a existência posterior de Israel ainda, né? Um conceito como povo de Deus? Em outras palavras, quantos povos de Deus existem na sua concepção? Hoje. Hoje. Boa pergunta, gostei dessa pergunta. Bispo Hildo, povo redimido de Deus, só existe um, é a igreja. É o povo redimido de Deus, composto por judeus e gentios. Então, qualquer convertido a Cristo pelo Evangelho, né? Isso é o beabá, né? Da eclesiologia, da soteriologia, né? Qualquer convertido ao Evangelho passa a fazer parte desse povo. Um mistério novo. Paulo fala em Efésios 3, no capítulo seguinte, aquele que eu li, Paulo diz que esse mistério não foi conhecido de outras gerações. Ele fala que esse mistério dos gentios serem coerdeiros e participantes da mesma promessa, né? Olha aí, né? Da mesma promessa que o povo de Israel pelo Evangelho, e os dois ali participando juntos num só corpo, isso aí era algo não revelado a outras gerações. É algo novo. E o capítulo 2 mostra que essa junção deles dois, né, faz com que surja aí um novo homem, um novo povo. Então, o povo redimido de Deus, eu não seria doido, né, de falar que existem 2 ou 3. Né? Mas o que acontece é que existe um povo de Deus que é eleito num sentido instrumental. Se nós olharmos para Romanos 11, o versículo 28, esse versículo é um versículo chave, né, para a compreensão disso que eu estou dizendo. Né? O texto diz assim sobre os judeus, em Romanos 11, 28. Fala assim: quanto ao Evangelho, os judeus, né, são inimigos. E o texto fala, por vossa causa, né? Aí tem toda aquela discussão, né? Eles foram colocados em ciúmes e tal, e houve a rejeição para que vocês cresçam e tudo mais, né? Então são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, aqui sim, a eleição nacional que o senhor defende em todo Romanos 9 e 8, o que eu não concordo, mas não é o tema do debate. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Então, quando nós consideramos Israel do ponto de vista de povo redimido, nós vemos que Israel tem lá os incrédulos. O irmão mencionou, num dado momento aí, a rejeição de uma grande parte, o remanescente que foi salvo e tudo mais, né? Então não podemos falar que Israel inteiro é mais um povo redimido de Deus. Mas existem 2 povos, no sentido de que um deles é o povo redimido, que participa da eleição salvífica. E o outro povo é um povo não necessariamente totalmente redimido, que participa da eleição instrumental, conforme Romanos 11, 28. Muito obrigado, pastor. Bispo, seus comentários. Mas baseado exatamente em Romanos capítulo 11, veja lá o versículo 17. E se alguns dos ramos foram quebrados, uma referência aos judeus originalmente, e tu sendo zambujeiro, né? ou como da oliveira brava, fosses enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, e por aí vai. E a gente vê que nesse por aí vai tem o fato de ficar muito claro a existência de uma única árvore, uma única oliveira, da qual originalmente faziam parte os judeus, que por incredulidade, eu estou praticamente citando as palavras do apóstolo Paulo, você sabe tão bem, até melhor do que eu, foram cortados por causa da incredulidade e
enxertados foram aqueles que não faziam parte, que eram estranhos, que eram esses gentios que estavam fora, estrangeiros. Eles, pela fé, foram enxertados dentro desse mesmo tronco, dessa mesma árvore, havendo então um único povo redimido. E a esperança que Paulo tem para o seu povo Israel, os seus conterrâneos, digamos assim, é de que eles venham a acreditar em Cristo como Messias e venham a ser reenxertados nessa mesma árvore, fazendo parte desse único povo de Deus. Porque Deus não tem dois povos, Deus tem um único povo. Desse povo originalmente faziam parte os judeus, pela fé, descendentes de Abraão, e pela fé são enxertados os gentios. E por falar em questão da predestinação, veja que há uma advertência muito clara para os crentes gentios que estão hoje ali naquela árvore, para que eles não se ensoberbeçam, porque se Deus não poupou os ramos naturais que caíram em incredulidade, não nos poupará a nós também. Portanto, é necessário perseverar na fé. Há uma única árvore, há um único tronco, e hoje somos denominados Israel de Deus. E aí vem depois uma outra pergunta que eu vou fazer para o próximo ponto. Somos denominados também herdeiros das promessas, participantes dessa raiz, dessa mesma fonte. Não há uma descontinuidade, como você quis apresentar, com a ideia de novo. Não, é novo na ideia de que os gentios agora abraçam, na sua grande maioria, a fé em Cristo e são agora a maioria dentro dessa árvore, desse tronco do qual os judeus podem vir a fazer parte também. Oramos por isso, e Paulo orava, jejuava, trabalhava, evangelizava para que eles pudessem fazer parte também pela fé em Cristo Jesus. Muito bem. Pastor Granconato, agora é a sua vez de perguntar. Vamos lembrar que quando se trata de uma ilustração na Bíblia, nós devemos nos ater exclusivamente ao objetivo dessa ilustração. Eu não posso estender a ilustração ao ponto de ela dizer o que ela não fala. Por exemplo, quando fala que um judeu foi cortado da árvore, esse judeu nunca foi crente. Essa é a sua pergunta. Oi? Essa é a sua pergunta. Não é a pergunta. Não, então não tem tréplica, pastor. Oi? Não tem tréplica. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo a pergunta ou não? Eu não tenho a resposta ao que ele está falando. Não. Ok. Eu pensei que eu tinha tréplica. Não tem. Poxa, Por que não será a primeira pergunta? Tem tanta coisa para falar. Mas tá bom. Bom, de qualquer modo, depois então, se eu tiver oportunidade, eu explico melhor a figura da oliveira. Bom, pastor, a minha pergunta então é a seguinte. A gente vai caminhando aí, o nosso objetivo é enriquecer a Igreja de Deus com o nosso debate aqui. Essa pergunta foi feita por um aluno de uma escola, eu testemunhei isso, e esse aluno estava num grande dilema prático. Nós somos pastores e nós temos que lidar com esses dilemas práticos. Eu disse o seguinte ao professor: professor, eu vou pregar domingo à noite em Deuteronômio 28, uma passagem que trata sobre bênçãos e maldições dirigidas a Israel. O texto de Deuteronômio 28 fala que se vocês forem obedientes, vocês vão prosperar materialmente, vocês não vão ficar doentes, vocês vão emprestar e não vão pedir emprestado, vocês serão cabeça, não serão cauda, enfim. E tem uma irmã lá na igreja, que ela é muito obediente, é a crente mais fiel da igreja, e no entanto, ela vive passando por privações terríveis, a gente tendo que ajudar, e ela com problemas de saúde, problemas econômicos, problemas financeiros. Como é que eu vou pregar esse texto, aplicando esse texto à igreja ao novo Israel? E a resposta do professor, um professor, aliás, muito bem capacitado, um homem com PhD, né, e tudo mais. Eu fiquei muito interessado na resposta, me interessou bastante, porque eu também quero pregar em Deuteronômio 28. E ele disse o seguinte: olha, o que você vai dizer a ela é que essas coisas se cumprem nela num sentido espiritual. Deus não vai enriquecê-la enchendo os seus celeiros de trigo, mas vai encher os celeiros do seu coração, da sua alma e tudo mais, os celeiros celestiais, enfim. Ela vai ser rica espiritualmente. Então é assim que você deve pregar o seu sermão domingo à noite. Escutei isso e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o senhor concorda com essa resposta dada por esse professor
que é tão habilitado, tão capacitado e deu essa resposta? Ou como o senhor pregaria em Deuteronômio 28 na sua igreja? Eu pregaria como eu prego sobre o Salmo 91, por exemplo, né? Bem paralelo, que vai dizer lá no Salmo 91 que haverá, então, como promessa, longevidade, né? Longa vida e tal. E como entender isso diante de crentes, mesmo bíblicos, né? Como Estevão, que acaba sendo martirizado, tão jovem ainda, Tiago, o irmão de João, que é martirizado também, e não tem essa longevidade de vida, não tem os próprios discípulos não tiveram essa prosperidade aí tão enunciada. Então, como entender isso? Eu acho que a questão é entender o que realmente é essa vida abundante que Cristo veio trazer. Eu acho que por aí é que a gente vai caminhar. Eu acho que ali tem uma lição para nós. Certamente há bênçãos materiais para aqueles que buscam a Deus. E sobre longevidade, eu poderia dizer o seguinte: Deus dará a mim e a você e a todos aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, todos aqueles que são fiéis ao Senhor, que estão em sintonia com Ele, dará tempo suficiente para que nós possamos cumprir a nossa carreira. Diz o apóstolo Paulo: completei a carreira. A carreira do apóstolo Paulo também foi interrompida, digamos assim, foi ele martirizado. Não, ele viveu mais tempo do que Tiago, por exemplo. Mas ele diz: eu completei a minha carreira. A vida de Paulo teve uma plenitude de vida e de existência. Então, e a vida de um crente, servo de nosso Senhor Jesus Cristo, tem essa plenitude de vida e de existência, dessa vida abundante, né? Que pode ser pobre, mas está enriquecendo a muitos. Pode assim, estar desprovido daqueles bens materiais, mas vai ver a boa mão do Senhor suprindo em glória cada uma das suas necessidades. Então, o Antigo Testamento precisa ser interpretado à luz de Jesus Cristo e dos Evangelhos, que devidamente o fizeram. Então a gente não pode chegar lá e pegar aquelas palavras e colocá-las e aplicá-las automaticamente, instantaneamente, porque nem assim funcionou para os próprios judeus daquela época, que certamente muitos fiéis em Deus foram mortos profetas, foram mortos e não tiveram uma vida longa, e em vez de terem toda a bonança e toda a fartura e toda a prosperidade, como Jeremias, foi acabar na prisão, porque servia exatamente a Deus. Então, é um texto que precisa ser devidamente interpretado. Então, eu diria que eu caminharia por aí. Muito bem, professor. O que acontece, o que eu sinto às vezes, me perdoe, Bispo Hildo, o que eu sinto às vezes é que o sistema teológico que às vezes adotamos, ele acaba sendo determinante da nossa leitura do texto. Nós não deixamos que o texto crie o nosso sistema. Nós pegamos o sistema, ele já está pronto, e nós temos que fazer com que o texto se encaixe no sistema. Então, se ele não se encaixa quando lido de modo literal, então eu tenho que dar um sentido não pretendido pelo autor, para que ele se encaixe naquele modelo que eu já tenho como certo. Num comportamento assim, desculpe, Bispo Hildo, num comportamento assim, a exegese acaba não tendo necessidade nenhuma, porque ela só vai funcionar e só vai me falar, e só vai me corrigir, e só vai moldar o meu pensamento na medida em que ela concordar nas suas conclusões com as minhas definições de fé, com a minha confissão de fé. Então a minha exegese, ela fica engessada dentro de um modelo teológico, e ela não pode se mover fora disso. E se ela acaso ousar se mover, então eu tento mudar meu método de interpretação e fazer uma leitura mais espiritualizada do texto. O que eu diria sobre esse texto aqui é que nós temos, pela graça de Deus, nós temos intérpretes desse texto aqui de Deuteronômio 28, intérpretes inspirados por Deus. Os primeiros intérpretes desse texto de Deuteronômio 28 foram os profetas. Os profetas, quando leram esse texto, anunciaram à nação: se vocês continuarem assim, vocês serão exilados, como diz o texto.
E isso se cumpriu literalmente, ou seja, a leitura que os profetas faziam, e aí nós temos uma interpretação inspirada por Deus. A leitura que eles faziam não era uma leitura de plenitude espiritual, não. A leitura que eles faziam do texto era uma leitura literal. Vocês realmente vão enriquecer se vocês como nação obedecerem. Se essa nação obedecer, vocês vão ficar ricos. Se Israel se a igreja é Israel, e esse texto se aplica agora a ela, a interpretação desse texto deve ser a interpretação autorizada, inclusive pelos primeiros intérpretes, os profetas autorizados, inspirados por Deus. A igreja tem que ser rica. E aí nós vamos dar os braços para a teologia da prosperidade, que é o que estão fazendo. Muitos fazem. Mas o que acontece então? É feio eu sair na foto com os teólogos da prosperidade. Então eu prefiro sair na foto com Orígenes de Alexandria. E eu alegorizo o texto. E digo, não, o texto ele tem um sentido mais espiritual e não literal. E é aí que eu discordo do modo como o senhor vê. Israel, igreja não é Israel. Se fosse, isso aqui se cumpria nela, literalmente. Bem, a primeira rodada acabou. Vamos para a segunda. Bispo Hildo, sua segunda pergunta. Queria até... Bom, eu ia fazer uma tréplica, mas... A tentação é grande, né? A tentação é muito grande. Bom, você disse que chamar, isso na sua primeira fala ainda, que chamar a igreja de Israel de Deus foi algo que começou a acontecer depois da morte dos apóstolos. Mas como é que você encara Gálatas capítulo 6, por exemplo, né? Versículo 16, como quando Paulo, se dirigindo aos Gálatas, a igreja, diz que ele os chama de o Israel de Deus. E eu queria complementar essa pergunta, essa questão sobre o Israel de Deus. Não é também dito pelo próprio apóstolo Paulo que a igreja é descendente de Abraão e também herdeira segundo a promessa? Não é dito tudo isso? Que Paulo não chama então a igreja de Israel, de descendente de Abraão, de herdeira da promessa? Como é que você vê isso? Ok. Obrigado, Bispo Hildo, pela pergunta. Bispo, quais são qual é uma das principais normas do método de interpretação histórico-gramatical? Bom, além de levar em conta a gramática, leva-se em conta também o contexto em que as diversas passagens da Escritura foram escritas. A Carta aos Gálatas, como o bispo, como grande estudioso das Escrituras, sabe muito bem, foi uma carta escrita para igrejas da Galácia, 3 ou 4 igrejas. Essas igrejas estavam se israelizando. É curioso isso. Estavam adotando a circuncisão, guarda de dias e tudo mais. Então o apóstolo Paulo se insurge contra isso e ataca isso aí, sendo acusado inclusive de ser um judeu liberal, porque ele vai contra a circuncisão, ele vai contra a guarda de dias e outras práticas cerimoniais e outras coisas ligadas à lei, ele vai contra tudo isso. Então no final da sua epístola, o que ele faz? Ele usa essa expressão no versículo 16: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles. E então, para minar qualquer noção que ele possa ter criado de animosidade contra o povo de Israel, já que ele foi tão incisivo, a carta aos Gálatas é uma das cartas do apóstolo Paulo mais carregadas emocionalmente que nós temos no Novo Testamento. É uma carta com picos de raiva. Ele fala: quem dera se castrassem os que estão perturbando vocês. E ao mesmo tempo, picos de ternura. É a única carta em que Paulo chama os crentes de filhinhos. João faz isso, mas Paulo nunca faz. Só em Gálatas ele faz isso. Então, uma carta com picos de emoção muito grande. E ele revelou na sua carta um inconformismo enorme com essas questões ligadas à judaização da igreja. Então, para não deixar a ideia de que ele tinha raiva de Israel, o que ele faz? Ele diz o seguinte: a paz seja sobre eles, os cristãos da igreja, e ele usa uma palavrinha, é uma palavrinha muito comum no grego, uma palavrinha pequena, a palavrinha kai.
Essa palavrinha cai, o irmão se lembra dos primeiros aninhos de faculdade teológica. A palavrinha cai significa o quê? É quase que uma partícula aditiva, que significa o quê? E significa também. Ou seja, há uma distinção aqui. A misericórdia seja sobre eles e aí ele fala sobre um outro grupo, e sobre Israel de Deus. Israel de Deus não necessariamente Israel salvo, porque é um genitivo, pode ser um genitivo de posse ou de procedência. Israel de Deus, o Israel que é o povo de Deus, o Israel que pertence a Deus. Enfim, a paz seja com os salvos, a igreja, e a paz seja com Israel, deixando claro que ele não era nenhum inimigo desse povo, como poderia ter deixado transparecer na sua epístola tão cheia de emoções. Bispo Hildo, seus comentários, e em seguida iremos para o intervalo. Então, querido pastor Marcos, não seria o próprio sistema dispensacionalista a interferir agora na sua interpretação dessa passagem? Por que Paulo teria dificuldades de chamar a igreja de um Israel de Deus, quando ele, em tantas outras passagens, ele claramente aponta nessa direção? Ele diz, com outras palavras, a mesma coisa. Eu vou citar alguns versículos bem conhecidos, como... E aí eu praticamente respondo com a citação desses versículos. Eu não vejo que Paulo tivesse qualquer dificuldade, qualquer problema em chamar a igreja de um Israel de Deus, visto que em outras passagens, como as que eu citarei agora, ele o fez com tranquilidade, só que usando outras terminologias, outra maneira de expressar o mesmo significado. Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Gálatas 3,29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ele está claramente se dirigindo aos Gálatas, uma igreja predominantemente gentílica. Ainda em Gálatas, né, ele diz ali no versículo 16, Israel de Deus. Bom, Efésios 2, 14 e 16, por exemplo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Efésios 3:6. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. João 10:16. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E Êxodo 19, 5 e 6, que é aquela promessa dirigida, palavra dirigida a Israel, onde diz: sereis minha propriedade peculiar, vós me sereis reino e sacerdotes e nação. E ele diz que essas são as palavras de Deus aos filhos de Israel. E Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, 9, usa essas mesmas palavras que foram dirigidas aos filhos de Israel, à igreja, sem ficar vermelho, encabulado, sem ficar com vergonha, corado. Vós, porém, sois raça eleita, igreja, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O pastor Marcos Granconato vai fazer a segunda pergunta dele ao bispo Hildo Melo. Eu vou destacar, antes de tudo, que nós não cremos, eu não creio que a igreja não participa das promessas. Claro que participa. Negar isso seria negar a própria Escritura. Mas participar das promessas não faz dela Israel. Faz dela participante das promessas. Não faz dela Israel. Eu posso participar do leite da vaca, não preciso virar bezerro para participar do leite da vaca. Mas enfim, a minha pergunta é a seguinte. Eu sei que a analogia não foi muito feliz, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, bispo Hildo. Dentro do sistema adiancista, eu não sei se isso acontece também nas suas convicções. Dentro do modelo aliancista, sendo a igreja o Israel de Deus, então os filhos dos novos israelitas devem ser circuncidados. E no entendimento aliancista, essa circuncisão é
o batismo infantil. Não sei se o irmão pensa assim também ou não. E há um grande debate sobre Colossenses 2, 11, 12, se naquele texto há alguma alusão à substituição, coisa que eu não vejo nem de longe ali, a substituição de batismo por circuncisão, nada disso, aliás, em lugar nenhum eu vejo isso. Mas, enfim, se isso for verdade, se o batismo é a circuncisão do novo Israel, por que as igrejas que têm esse entendimento e circuncidam crianças com água, por que elas não fazem isso no 8º dia, como a Bíblia diz? Porque na história eclesiástica, o bispo Cipriano de Cartago, um bispo pré-niceno, numa carta que ele escreveu sobre esse assunto, ele, entendendo que o batismo infantil era o correspondente da circuncisão para o novo Israel, entendendo que a igreja era o novo Israel, tinha que circuncidar, ele entendia que a prática devia ser observada biblicamente. Ou seja, a questão de dias nesse aspecto é muito importante. Porque o bebê não é batizado no novo Israel, ele não é circuncidado com água no 8º dia, como orienta o bispo Cipriano de Cartago. Porque essa parte da escritura não é levada em conta nessa prática da igreja de israelização do batismo. Muito bem. Quem chama o batismo cristão de a circuncisão de Cristo, você sabe muito bem, é o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 2. Isso é por conta do Senhor. Não, está lá escrito. Ele não chama disso. Está lá escrito. Tá? Ele fala de todas as realidades, mas não fala sobre uma tarefa de casa para todos os que estão nos assistindo. Então, o batismo é denominado pelo apóstolo Paulo como a circuncisão de Cristo. O batismo é para a nova aliança o que a circuncisão era para a antiga aliança. É o sinal de pertencimento, de fazer parte, de ingresso. A nossa matrícula, é a nossa entrada, a porta de entrada nessa nova aliança. O que realmente importa, do ponto de vista cristão, é realmente a circuncisão do coração, essa circuncisão interior. Você veja lá em Romanos capítulo 2, versículo 28 e 29, quando Paulo fala, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. E eu poderia dizer, não é cristão também aquele que apenas o é exteriormente, ou aquele que foi batizado, né, conforme os rituais cristãos. É necessário nascer de novo. Então, o que realmente importa, o que conta, é a circuncisão do coração. Esta faz de uma pessoa, quer seja ela judeu ou gentio, faz ela parte desse corpo de Cristo, desse rebanho de Deus, que Deus só tem um, né? E a melhor ilustração não é a da vaca, é a da árvore. Hoje a raiz é a mesma. Você não podia explicar nada. Pertencemos como ramos a esse mesmo tronco. É isso sim, esse pertencimento. Entramos pela fé em Cristo. Quem tem Cristo, ele tem, então, ele faz parte da seiva, porque Cristo é a videira verdadeira, ele é a oliveira verdadeira. Então, quem está em Cristo está na árvore. Enquanto tem fé e está na árvore, então é isso. Eu realmente sou a favor do batismo infantil, mas não acho que obedecer à questão estrita do 8º dia seja fundamental. Embora isso, você sabe muito bem, que foi motivo de debate já no 1º século, no final do 1º século, começo do 2º século. O que se discutia na igreja, entre os sucessores imediatos, aqueles discípulos dos apóstolos, que eles diziam assim, nós batizamos crianças porque assim aprendemos com os nossos pais, os apóstolos. Era que dia que tinha que ser batizado. Eles realmente discutiam essa questão, se era no 8º dia, se podia ser com um mês. O debate não era se batiza ou não batiza cristão, criança não. A questão é quando é que se batiza, e realmente isso foi um tema. E eu, se estivesse lá para discutir, diria que isto é uma questão secundária. Muito obrigado, bispo. Vamos lá, pastor Granconato.
Seus comentários. Bispo, tudo isso é muito bonito, mas o senhor não respondeu por que a palavra de Deus acerca da circuncisão não é observada estritamente. O senhor disse é secundário, mas como secundário se a própria Bíblia estabelece que a circuncisão deve ser no 8º dia? Quem somos nós para dizer o que na Bíblia é primário ou secundário? Se o batismo é circuncisão, vamos observar a palavra de Deus na íntegra, e não somente aquilo que nos convém, não somente aquilo que nos é conveniente, né? Então, certo, se eu fosse aliancista, eu batizaria crianças no 8º dia, observando estritamente a norma estabelecida por Deus. Criança que não fosse circuncidada no 8º dia quebrava a lei. Agora, na questão de Colossenses 2, 11 e 12, não há relação de substituição aqui, absolutamente. Uma leitura simples do texto mostra isso. O texto diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é as... Também no coração lhe as inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Tais promessas não estão sendo interpretadas. Promessas que eram destinadas ao povo de Israel não estão sendo interpretadas e aplicadas à igreja no Novo Testamento. Você não vê desse jeito? Não está claro para você isso? Depende das promessas. As que eu citei. Vamos citar, vou deixar só duas, né, para não ficar muito confusa a questão. Sim. Da terra prometida. Sim. E a promessa aqui que ele faz dessa nova aliança que ele estabeleceria com a casa de Israel, inscrevendo nos corações a lei de Deus. Claro, isso sim. 3 minutos. Sim, a da terra prometida é evidente que não. É claro que essa promessa não se cumpriu. Nós aguardamos o dia em que o reino vai se estabelecer e haverá a redenção de Israel. Inclusive, nesses dias eu coloquei no Facebook lá a expectativa da profetisa Ana. Quando ela viu o Messias, ela começou a proclamar a todos que ele havia nascido. A todos quem? A todos que aguardavam a redenção de Jerusalém. Então havia uma expectativa de redenção nacional. E isso está associado aí à posse da terra pelos judeus, conforme Deus prometeu a Abraão e tudo mais. Então isso não se cumpre na igreja, vai se cumprir no futuro, aí a questão escatológica é um outro debate. Agora, é evidente, o Novo Testamento fala claramente que nós somos participantes da nova aliança. Claro que sim, pela fé em Cristo. E isso aí simplesmente mostra que nós somos os ramos enxertados, nós não somos a oliveira. Aliás, o texto que o irmão citou tantas vezes, essa ilustração que o irmão citou tantas vezes, né? Essa ilustração mostra até a distinção entre os ramos naturais e os ramos que não são naturais, que são enxertados. O texto mostra isso. E qual é o objetivo desse texto? Dizer apenas isso. Não que os gentios, a igreja substituiu Israel, mas dizer exatamente isso, que o irmão disse algumas vezes aqui, e no qual nós dois, algo acerca do qual nós dois concordamos, né? Que a igreja participa, sim, das promessas. De que promessas? Daquelas promessas relacionadas à salvação, as promessas ligadas ao Evangelho. Paulo fala sobre isso. Nós somos participantes das promessas em Cristo Jesus, das promessas ligadas ao Evangelho, à nova aliança. Nós temos isso sim. Mas essa participação não nos define como Israel. Essa participação nos define como igreja. E Israel, quando participa disso pela conversão, não é definido como Israel. Quando Israel entra para isso, ele é definido como igreja. Não há mais judeu, não há mais grego. Agora, ambos são igreja. Então é dessa forma que eu vejo. Eu acredito que a ilustração que o irmão citou várias vezes de Romanos 11, e é uma pena que eu não possa falar sobre Romanos 9 e todos os outros textos lá. Ficaria muito feliz se eu pudesse, mas o programa tem seu tempo limitado, não dá. Mas o objetivo da ilustração de Romanos 11 não é dizer, olha, gentios convertidos, vocês agora são Israel. Nem de longe Paulo fala isso. E não fala isso em nenhum dos textos que o irmão citou. Aquelas questões lá que Paulo fala que nem todos os israelitas são verdadeiros, são de fato israelitas, né? Não está dizendo aí que os gentios então convertidos é que são. Ele está dizendo que os judeus convertidos é que são. Não que os gentios convertidos é que são, mas que os judeus convertidos é que são. Nenhum texto na Escritura iguala
Israel a igreja. O que diz, isto sim, é que em Cristo nós participamos da promessa. Que promessa? A promessa da nova aliança no Evangelho. Isto sim, nisso estamos de acordo. Seus comentários. Os verdadeiros filhos de Abraão, conforme Paulo fala aos Gálatas, são os que têm fé em Cristo Jesus, sejam eles gentios ou judeus. Então, esses são os herdeiros da promessa, esses são parte do povo de Deus, e é isso que é bem claro lá. É claro que você está discordando aqui, principalmente da questão da terra prometida. Você deixa claro que a terra prometida é uma promessa que Deus fez para Israel, que não tem nada a ver com a igreja, e aqui eu vou lançar mão de alguns versículos bíblicos, a começar Romanos capítulo 4, versículo 13, onde Paulo diz algo bem diferente do que você acabou de dizer. Então, eu não sei com quem que eu vou ficar, se com a sua opinião com a de Paulo. Vou pensar bem, não vou ficar com a de Paulo. Veja só que Paulo... A minha é de Paulo. Então, vamos ver, se a sua é de Paulo, então você vai concordar comigo também. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa da lei dele ser, ou coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Versículo 16. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está sob o regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. E falava ele aos romanos. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, dizendo que a promessa da terra prometida é promessa não apenas para os que estão na lei, como os judeus, é promessa para aqueles que têm a fé que Abraão teve, é por isso que Abraão é chamado de pai de todos nós. Hebreus 11, então, para finalizar, diz o seguinte, versículos 9 e 10. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Veja versículos 13 até o 16. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Hebreus 12, 2 a 24. Tendes chegado a Monte Sião e a cidade de Deus vindo a Jerusalém celestial. Portanto, veja só a clareza. Nem Abraão, Isaque e Jacó, que receberam a terra de Canaã como terra prometida, reconheceram que ela fosse realmente sua terra prometida e que ali se cumprisse plenamente essa promessa, porque eles entenderam que eram peregrinos naquela terra por aspirarem uma pátria celestial, a mesma que aspiramos nós. E o Paulo fala aos Romanos, capítulo 4, que nós também somos descendentes dessa mesma terra prometida, que não se trata de uma terra geográfica aqui nesse planeta, mas a celestial, a nova Jerusalém. Amém. Amém. Pastor, sua última pergunta. É pergunta? Não posso comentar, né? Não. Ok. Só um detalhe, a esperança celeste não anula a esperança milenar. As duas coisas convivem perfeitamente na Escritura, os profetas mostram isso e nos veremos no milênio. A minha pergunta é a seguinte, e eu quero me ater a questões práticas, porque eu entendo que, como pastores, temos que lidar com questões do dia a dia e isso me preocupa bastante. Às vezes a teologia ela assume alguns formatos mais cerebrais, né? E a gente divaga bastante e vai embora. Mas no dia a dia da igreja, essas questões teológicas elas têm reflexos fortes. E a minha pergunta é a seguinte ao bispo Hildo. Se a igreja é Israel, de acordo com o entendimento de alguns aliancistas, não sei se é o seu entendimento também, a igreja deve também ter o seu sábado a ser observado. No caso do sistema aliancista, é dito que esse sábado é o domingo. Eu não sei de onde tiraram isso, né? Dizem que é porque Jesus ressuscitou no domingo. Eu não consigo ver a relação entre uma coisa e outra,
Mas enfim, é um raciocínio meio, sei lá, se pato tem asa, né, porque em Marte não há vida. Eu não consigo entender a relação entre uma coisa e outra. Mas dizem isso, Jesus ressuscitou no domingo, então domingo virou sábado. Como o Senhor ensina isso à sua igreja? Na sua concepção, a igreja sendo Israel, é necessário que ela guarde o sábado dominical? É necessário que ela observe essa lei israelita, sendo ela Israel ou não? Ou o sábado assume um outro formato, isso deve ser espiritualizado, afinal de contas está nos 10 mandamentos. Isso deve ser espiritualizado, a nossa vida é um sábado. Como o irmão entende isso e como ensina isso a sua igreja quando os irmãos perguntam e quando o irmão tem que pregar sobre os 10 mandamentos? O nosso Senhor Jesus Cristo foi duramente perseguido pelos judeus do seu tempo, os religiosos, porque diziam que ele não guardava, e nem ele nem os seus discípulos guardavam o sábado. Jesus, de fato, guardou o sábado, ele guardou o princípio do sábado. É que os judeus criaram tantas leis em torno do sábado que deixou o negócio periclitante. Você não tinha até quantos passos você podia caminhar naquele dia. E aquilo se tornou algo mais para oprimir o povo do que de acordo com o propósito original, que o sábado era para descanso, o sábado era para que um patrão não oprimisse o empregado, para que as pessoas pudessem ter e lembrar, né, de que Deus também descansou e de que Deus é o provedor e que a gente pode também confiar na providência divina e a gente pode adorar a Deus. E esse princípio do sábado foi sustentado por nosso Senhor Jesus Cristo e deve ser observado. Portanto, você me pergunta, você é a favor da observância do sábado? Sim, de acordo com a própria interpretação de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que o homem não foi criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Então, eu entendo que em cada 7 dias da semana deve ser reservado para o descanso, que a gente não tem que ficar trabalhando de segunda a segunda, ou de domingo a domingo, ou de sábado a sábado, que a gente precisa, o sábado é uma coisa importante para o nosso organismo, e nós precisamos também separar um dia especial como comunidade para cultuarmos a Deus. Então eu acredito que o povo de Deus, católicos, evangélicos, né, cristãos, eles devem se unir em torno disso, para preservar esse domingo, esse sábado cristão, né, esse dia de descanso e de adoração cristã, que tem sido, assim, as pessoas estão transformando isso em uma coisa banal. Hoje eu estou vendo os crentes faltarem aos cultos por qualquer coisa, vão ao shopping, fazem não sei o quê. Então eu acho que a gente está secularizando tudo, isso não está certo. Eu sou a favor de santificarmos um dia em cada 7. Embora também partilhe daquilo que Paulo falou. Uns consideram iguais todos os dias, né, como cristãos. Há uma liberdade cristã nesse sentido, né, porque foi para a liberdade que Cristo nos chamou, mas não vamos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Creio que vale a pena refletir e debater sobre a importância de santificarmos um dia para cultuarmos a Deus e honrarmos ao Senhor. Então eu sou a favor disso. Eu não sei se ficou muito claro para mim, se isso é normativo. Se isso é uma norma para a igreja. A igreja tem que no domingo guardar o domingo. Porque esse entendimento há em vários aliancistas, inclusive em séculos passados foi muito forte, cobrado demais. O domingo é o dia do Senhor e não pode ser a segunda, ou terça ou quarta, tem que ser o domingo, é o sábado cristão. Esse é o entendimento do Senhor. Esse é o meu entendimento, embora eu reconheça que tanto a igreja da qual eu sou pastor e bispo, e como todas praticamente ao meu redor, as igrejas evangélicas têm sido negligentes em relação a isso. Eu sou a favor de uma restauração desse princípio. Entendi. Eu quero com isso, está acabando o programa, né? Eu quero com isso chamar a atenção, né, do telespectador, de todos, para o quanto debates como esse são relevantes para o dia a dia da igreja. Porque se nós acolhermos o aliancismo, nós não acolhemos só uma visão hermenêutica. Nós acolhemos, isso tem reflexo na eclesiologia e no dia a dia do cristão.
Ou seja, se quisermos levar a ferro e fogo as conclusões, os desdobramentos da visão de que Israel agora é a igreja, então nós teremos que dar o devido peso à questão da circuncisão no 8º dia. Se eu fosse aliancista, eu me apegaria muito a esse ponto, porque é um ponto muito frisado pela lei. O batismo do bebê teria que ser ao 8º dia. E o domingo teria que ser observado de tal forma que nós seríamos adventistas do 1º dia. Tem que guardar. Nem fogo pode acender nesse dia. E observar com estrito zelo e rigor o domingo, o sábado cristão. São desdobramentos de um sistema hermenêutico que nós não vemos sendo levado a sério. Por que nós não vemos sendo levado a sério? Porque essa teologia, ela é uma teologia que a experiência do povo judaico já comprovou que ela é impossível de ser vivida. Nós não conseguimos viver assim. E é por isso que na nova dispensação nós estamos livres da lei. E a lei de Deus é gravada no nosso coração e somos impulsionados à justiça, a viver a justiça que há na lei pelo Espírito que habita em nós, não como escravos da norma escrita, não como escravo de letra gravada em pedra, mas como novas criaturas que o Senhor transformou e imprimiu no coração e na alma a lei dele. Obedecemos agora, não impulsionados pela força da lei ou pela caducidade da letra, mas em novidade do Espírito. A nossa obediência não é a do escravo, é a obediência do Filho, que é mais doce, que é impulsionada pelo Espírito que habita em nós. É nesse ponto que eu vejo que o aliancismo falha, porque ele tenta trazer de volta esses princípios legais que são impossíveis de ser vividos, e nós não vemos aliancista nenhum vivendo as consequências claras, óbvias e necessárias da sua teologia. Bom, tá bom. O tempo acabou, mas você pode continuar o debate com esses irmãos por intermédio da internet. O contato deles dois está no site vejamsó.com.br, na aba Convidados. Agradeço ao pastor Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, e também ao pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, por mais uma vez aceitar nosso convite e estarem aqui discutindo um com o outro, que já é a segunda ou terceira vez, né? A terceira vez. Tá bom. É que quando a gente fala assim, você vem, quem que vai ser o debatedor? Pastor Marcos Granconato, eu tenho compromisso. O Bispo José Hildo, eu tenho compromisso. Acontece. Pensa que é brincadeira? Não estou brincando, não. É difícil. Eu mesmo jamais aceitaria discutir com os irmãos nada. Mas olha, para mim é uma honra muito grande, porque o Bispo Hildo, eu vejo o Bispo Hildo como um homem sério, um homem humilde e um profundo conhecedor da Bíblia. Quando eu fico sabendo que é ele, ou quando eu chego no estúdio e vejo ele, eu falo, meu Deus, eu vou ter trabalho hoje. Hoje não vai ser fácil, porque esse homem é um grande conhecedor. Me põe medo, viu, Bispo? Obrigado. Não é para ter medo, e eu respeito muito a você. Obrigado. E acho você uma pessoa muito... Você é de Deus. Apesar de pensar diferente de mim, eu reconheço que Deus habita em você e lamento que você pense diferente. Queria tanto que alguém como você, pudesse partilhar do mesmo ponto de vista, mas estamos em Cristo unidos. Nosso tempo acabou, vocês ficam trocando cedo depois. Quem é que vai ganhar o relógio da grade? Quem é? O Rodrigo, lá de Avaré, aqui no interior de São Paulo. Para você que fica com a gente, vive com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos veremos no próximo Vejam Só.